Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Esse módulo a gente vai falar sobre fontes de alimentação. Vamos enfatizar alguns assuntos sobre tipo de fontes, semicondutores, é o material empregado na fabricação das fontes, alguns conceitos sobre tensão contínua, tensão alternada a gente já falou no assunto anterior e a gente vai falar sobre semicondutores, alguns diagramas básicos para você poder desenvolver uma fonte ajustável, uma fonte regulável e até mesmo circuitos úteis no dia a dia que você pode empregar para alguns serviços de bancada. Nesse módulo a gente vai passar alguns circuitos básicos, componentes empregados para você poder montar uma fonte eficiente, com uma boa qualidade de filtragem. Então vamos abordar alguns assuntos aqui sobre fonte, conversando a partir da fonte de meia onda. Temos a fonte de meia onda. Uma fonte de meia onda, observe a forma como ela é constituída. Primário recebe uma tensão AC da rede, a tensão determinada pelo secundário reduzida a um valor X. Nessa carga dos secundários temos uma corrente circulando. O que acontece aqui no momento os semiciclos positivo e negativo da fonte. Por exemplo, nesse caso aqui vai ser interrompido apenas os semiciclos negativos. Então, a cada ciclo que pela posição do diodo, da forma como está polarizado, ele vai deixar apenas passar de cada ciclo, de 60 ciclos por segundo, vai deixar passar apenas os ciclos positivos. Então temos uma forma de onda na saída desse diodo assim. No tempo da posição do ciclo, a parte do semiciclo negativo, essa parte inferior, sinalizado em menos, nesse momento o D1 está em corte. Então temos na saída do diodo uma tensão de 0 volts nesse momento. Quando esse tempo, metade do semiciclo, ao passar, ao ser interrompida, nessa posição o diodo não vai estar polarizado corretamente, portanto ele não vai passar. No tempo que esse ponto é extinguido de acordo com a frequência, ele vai começar a passar essa parte positiva em função da posição do diodo polarizado. Então nesse momento ele vai conduzir, vamos ter um semiciclo positivo em sua saída com essa forma de onda. Então nesse tempo, pessoal, o D1 vai conduzir e a gente vai ter um semiciclo metade de um ciclo, que é um semiciclo positivo na saída do diodo, e a forma de onda vai ser essa na saída, porque nesse momento D1 está conduzindo. No segundo ciclo a gente vai ter novamente um corte, vamos ter nesse ponto aqui 0 volt, porque o diodo vai novamente estar em corte, não vai deixar passar essa metade aqui, que é um semiciclo negativo em função da sua posição. Então vamos ter um corte, isso é já no segundo ciclo. Em seguida, no ciclo, que é o segundo ciclo, nesse valor da frequência em 60 Hz, no segundo ciclo, dos 60 ciclos por segundo, vamos ter novamente no segundo mais meio ciclo. Então teremos mais meio ciclo no segundo ciclo e assim até completar o tempo de 1 segundo entre os 60 ciclos. Teremos apenas 60 semiciclos positivos. Teremos apenas 60 ciclos positivos. Então, se você observar,
nós temos intervalo em 0 V a cada ciclo. Nós temos esse intervalo. Então nós temos uma frequência de 60 Hz, ou seja, 60 semiciclos, 60 pulsos por segundo. Essa forma de onda ela vai ser atenuada com os capacitores filtro e vai dar uma melhor qualidade. Mesmo assim, essa é uma fonte de baixa qualidade, empregada em equipamentos antigos, quase já praticamente não temos isso mais em funcionamento. Antigamente existia esse tipo de fonte para TV, valvuladas, rádios antigos de pilha e alguns circuitos antigos. Existia esse tipo de fontes. Nós não temos mais em função da evolução das tecnologias, fontes, visando melhor qualidade de tensão. Então esse tipo de fonte já não é mais viável na atualidade. Então nós temos esses valores. Temos os valores de tensão também, que vamos passar os valores de tensão de pico para a fonte de meia onda. Então esse é o funcionamento básico de uma fonte de meia onda. Vamos dar um exemplo a seguir de uma fonte de onda completa. Bem, pessoal, no diagrama aqui a gente vai ter um funcionamento diferente. Temos dois diodos polarizados dessa forma, certo? Alimentando uma carga através dos dois diodos, e o ponto massa é o ponto central do nosso tráfego. Ele está conectado também à carga. E aqui nós temos uma forma de onda diferente. Eu mantive o gráfico aqui da situação anterior, mas vamos dar um exemplo nesse caso aqui. Nessa situação, inicialmente nós temos corrigir. Inicialmente nós temos um ciclo positivo. Então os diodos eles vão inicialmente identificar em função da sua posição o ciclo positivo. Nesse caso aqui nós temos um ciclo positivo polarizado no ânodo de D2. Então esse espaço vazio, que é o caso da fonte de meia onda, ele vai ser preenchido por esse semiciclo positivo. Então inicialmente a gente vai ter a condução de D2. Temos D2 conduzindo no exato momento em que D1 estava em corte. Então D2 conduziu. Quando D2 deixou passar esse semiciclo positivo, foi o tempo que esse foi extinguido aqui, já que ele não consegue passar em função da polaridade do diodo nessa posição. Então, ao passar D2 conduzir o primeiro semiciclo positivo, vamos ter uma sequência, outro semiciclo positivo, que é o de D1. Então D1 deixou passar também mais um semiciclo positivo. E observem, esse é ao mesmo tempo, apenas um ciclo. Essa é a diferença da fonte de meia onda para a fonte de onda completa. Então, no mesmo tempo, eu já falei sobre esse assunto, que os ciclos sempre são em posição oposta com relação aos condutores na saída da fonte. Enquanto esse ponto é neutro aqui, no mesmo tempo que esse ciclo, que é o mesmo ciclo 1 de 60 Hz, por exemplo, ele vai estar invertido. Então, D2 deixou passar o positivo, enquanto o negativo em D1 estava em corte. Então, em seguida, D2 ficou em corte, que é nesse tempo de D1. D1 deixou passar mais um ciclo positivo, então formou dois semiciclos positivos. Esse espaço vazio, que era no caso da meia onda, vai ser preenchido
No segundo ciclo, por D1 novamente. Esse espaço aqui, esse semiciclo, esse tempo, espaço de tempo, que é o ciclo, semiciclo positivo, vai fazer com que o D2 conduza mais um ciclo. Então temos na saída, nesses dois ciclos, temos na saída dos diodos, temos no tempo de dois ciclos, eu passei no exemplo anterior da fonte de meia onda, temos 4 semiciclos positivos. Então, no segundo semiciclo, D2 vai deixar passar mais um semiciclo positivo, formando 4 semiciclos positivos. Essa é a diferença de eficiência e qualidade de tensão na saída. Vamos ter um valor de tensão X vezes 2 maior que a fonte de onda completa. Então temos 4 ciclos, isso nos dá uma frequência na saída de pulsos no valor de 120 Hz. Esse é o valor da saída da nossa fonte de onda completa. Esse exemplo também serve para a fonte em diodos, com diodos em pontos, usado para tipo de tráfego que tem apenas 2 fios, dois terminais na saída. Então a fonte de onda completa, que é este modelo, uma fonte com diodos em pontos. Como vocês estão vendo, a frequência para essa fonte é a mesma, 120 Hz. Vamos falar sobre tensão de pico, valores de tensão para a fonte de meia onda, fonte de meia onda com tomada central e fonte de onda completa, com tomada central, e fonte de onda completa com diodos em pontos. Nesse caso aqui é uma configuração para a fonte com diodos em pontos. Temos os ciclos, são os valores aqui de frequência de saída 120 Hz, os pulsos são iguais a uma fonte de onda completa com tomada central, uma derivação central. Então temos a condução de D1. No primeiro ciclo, vamos ter, por exemplo, aqui a condução de D2. No mesmo caso aqui, temos a condução de D2 no primeiro ciclo. Então temos D2 conduz nesse momento. No momento que D2 conduz, temos D1 em corte em função do ciclo. Esse ciclo negativo. Então temos a condução de corrente em função do diodo estar nessa posição. Vamos ter uma condução de corrente circulando em função do diodo estar nessa posição. Corrente negativa em função do diodo estar invertido. Temos uma condução de corrente nesse momento. A partir do segundo ciclo, vamos ter o corte de D2, que é o positivo. O corte de D2, vamos ter esse ciclo positivo nesse ponto, digamos, esse ciclo negativo nesse ponto. Então D2 vai estar em corte, enquanto que D1 vai conduzir esse ciclo positivo em função. Temos D1, D2 inicialmente, D2 conduzindo nesse exato momento aqui. D2 conduziu, então vamos ter a condução de D1 no momento em que D2 é interrompido. Quando D2 é interrompido, vamos ter a condução desse ciclo em D1. Então teremos D1 conduzindo. D1 vai estar conduzindo nesse caso. Então passaremos a ter a condução D1, enquanto D4 vai estar também fazendo a sua função, circular uma corrente negativa para a massa. E no segundo ciclo teremos também a condução novamente de D2. No momento que D2 conduz no segundo ciclo, vamos ter a passagem do ciclo positivo. Novamente teremos mais uma forma de onda na saída, e D1 vai estar novamente em corte em função do ciclo negativo. Na passagem do segundo ciclo positivo, vamos ter
D2 interrompido pelo esse ciclo negativo, então vamos ter novamente a passagem do ciclo positivo por D1. O funcionamento, pessoal, é praticamente o mesmo para a fonte de onda completa, tanto para a fonte em ponto como a fonte de onda completa com tomada central. A diferença é que a corrente elétrica ela passa a circular por esses dois diodos que vocês estão vendo, polarizados dessa forma, e não pela tomada central. Nesse caso aqui, os diodos fazem tanto a tensão negativa 0 volts para a massa e a tensão positiva para a carga pelos diodos D1 e D2. Esse é o funcionamento da fonte em ponto. Eu vou mostrar aqui os tipos de diodos em ponte e os tipos de diodo que existem no mercado. Existem outros tipos também. Temos a ponte de diodo aqui, como vocês estão vendo. Temos pontos, esses dois pontos intermediários terminais aqui são o ponto AC, conexão com o tráfego, seu transformador. E temos o ponto mais e o ponto menos. Dentro dessa parte aqui moldada, temos diodos internos que faz esse processo de condução. Temos nesse caso aqui alguns modelos, símbolo do diodo, o ânodo do diodo. E essa parte é a parte positiva, ou seja, saída do diodo. Sempre que você for aplicar um multímetro para teste em um diodo, considere a ponta de prova do multímetro, a preta, como a positiva. Aplicando a ponta preta nesse ponto e a ponta vermelha nesse ponto, você vai ter uma deflexão do ponteiro para a direita, mostrando que o diodo conduziu aquela tensão da bateria interna do seu multímetro. Essa é a forma de você considerar no momento do teste. Considere sempre a ponta preta do seu multímetro como positiva para teste dos diodos. Do ânodo até o cátodo, eletronicamente, quando o diodo está conduzindo, tem uma queda de 0,6 volts. Pessoal, tenha em mente sempre esse valor. É possível você determinar as condições de um diodo em teste apenas verificando essa tensão. Em carga, o diodo ao conduzir ele tem essa queda. Digamos que a fonte é 12 volts, você vai ter um valor X de 11,4 volts aqui na saída. Você vai determinar já automaticamente que esse diodo está em boas condições. Se você encontrar 12 volts nesse ponto e encontrar 12 pontos nesse volts com a carga em funcionamento, determine automaticamente que esse diodo está em curto. Ele está funcionando apenas como um pedaço de condutor, um fio. Então, esse valor é importante você memorizar. Memorize sempre esse valor. Nem sempre, para todos os diodos, tem essa queda de tensão. Para alguns outros diodos, temos uma queda até de 0,2 volts. Tem tabelas que eu passarei numa sequência de vídeos aí. Eu passarei mais detalhes sobre quando a gente estiver falando sobre semicondutores de uma forma geral. Então, temos o símbolo, temos aqui o diodo de silício, temos o diodo Zen, que serve para regular a tensão, temos aqui o diodo de sinal, temos aqui, esse diodo de sinal é muito usado em aparelhos rádios, para transmitir retificar sinais de alta frequência, como sinais de áudio. Usado o Zen sempre para regular a tensão, regular a tensão de fontes. Temos o diodo de potência, muito usado para potências elevadas, até na área industrial também. Esse é o diodo de potência. Esses são os modelos básicos mais usados no dia a dia. Na área da automação você vai encontrar esse tipo aqui, vai encontrar esse, também esse tipo. Geralmente o diodo de sinal ele não é tanto usado na área de automação, a não ser que você for fazer manutenção
de componentes eletrônicos de alta frequência. Você pode encontrar esses modelos aqui. Então, esses são os desenhos, como eu mostrei, dos diodos. Vamos falar sobre tensão de pico. No próximo vídeo, vamos falar sobre os valores de tensão de pico para fonte de meia onda, fonte de onda completa, dos dois tipos. E também vamos passar a falar sobre fontes chaveadas, um assunto interessante também. Na área de automação também trabalhamos com isso. Então vamos passar assunto de fontes chaveadas, será o próximo assunto do próximo vídeo. Quem gostou do vídeo, dê um joinha, assine o canal e vamos ter uma evolução de conhecimento juntos aqui. Estamos aí. Então, gente, dá um joinha aí. Até o próximo vídeo. Tchau.